Apresentar o trabalho, estimulando habilidades socioemocionais por meio de jogos. Relato de experiência com crianças do terceiro ano do Fundamental. Eu sou a Jaqueline Iglesias e esse trabalho foi realizado junto com as colegas Carolina, Juliana, sob a supervisão da professora Daiane. Bem, o nosso trabalho ele tem como objetivo apresentar quais habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas por meio de atividades lúdicas, como o jogo. Bem, sabemos que as diferentes regiões do nosso cérebro são ativadas por diferentes emoções. Emoções sejam elas positivas ou negativas. O que nós vamos destacar nesse trabalho é que o sistema límbico é o principal envolvido quando estamos falando das emoções. E essas emoções, como eu disse, positivas ou negativas, elas podem ser vivenciadas pelo sujeito nas suas interações sociais, no seu convívio com o outro. E o que nós vamos propor nesse trabalho é como que essas emoções podem, então, ser vivenciadas pelos indivíduos na idade escolar. Bem, como o teórico principal do nosso trabalho, nós trouxemos Vygotsky, porque ele faz a relação do uso de jogos educacionais junto com o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Quais funções são essas que nós estamos falando? Atenção, memória, emoção, aprendizagem, formação dos conceitos. Então, esse autor, ele vai dizer para a gente que o aprendizado e o desenvolvimento, eles estão logo interrelacionados, promovendo, então, essas experiências de aprendizagem de forma que há todo um desenvolvimento mental que vai pôr em movimento vários processos que serão possíveis, né, dentro do contexto da realização dessas emoções dentro do contexto dos jogos lúdicos. Nós também trouxemos o referencial de Rocha 2003, que ele fala que diversas pesquisas relacionadas com a neurociência vai se falar que tem se tornado, né, os jogos têm se tornado capazes de demonstrar que os processos emocionais podem ajudar ou também pode atrapalhar no processo educacional. Então, nós vamos ter que as emoções, elas poderão estar envolvidas nesse processo de aprendizagem por meio dos jogos, onde vai ter vários aspectos das quais nós, professores, podemos trabalhar e estar no processo da mediação. Bem, como que foi realizado esse trabalho? Nós fizemos uma atividade com os alunos do terceiro ano do Ensino Fundamental 1, de uma escola particular do interior do estado de São Paulo, com o jogo Uno. É um jogo de cartas, né, muito conhecido em várias regiões do país e não diferente, né, para essa turminha dessa escola. E aí, o que a gente foi percebendo, né? Que desses 3 alunos que efetivamente que nós trabalhamos com eles, a gente percebeu que um já estava mais alinhado com o jogo, o outro ainda estava aprendendo. Então, considerando que cada carta descartada é um estímulo externo que será processado pelo cérebro, então, a partir daí, enviará uma resposta. No caso, há um movimento motor, né? Que é descartar uma carta. E, além disso, também outros pontos que a gente pode considerar, a tomada de decisão, a compra, pular a vez, escolher a carta, comprar mais cartas, mudar de cor. Tudo isso tem muitas emoções envolvidas em cada partida do jogo. Aqui nós trouxemos um cérebro bem ilustrado das várias regiões que estão estimuladas durante o jogo e, consequentemente, as possíveis emoções. O tálamo, o cerebelo, o hipocampo, a amígdala, o hipotálamo, a área pré-frontal e o septo. Cada uma com a sua especificidade dentro do contexto das emoções. Bem, no decorrer de cada jogada, né, a gente pode observar os comportamentos de cada aluno para regular e controlar os seus aspectos emocionais e cognitivos, que, como nós falamos, eles estão totalmente interrelacionados. Um ficava muito mais agitado, se levantava com mais frequência, o outro ficava falando o tempo todo, tentando adivinhar a estratégia do colega para ele criar a própria estratégia de poder jogar. O terceiro, que a gente percebeu que talvez era o que menos sabia do jogo, ele ficava mais calado, ali só observando e tentando compreender o que efetivamente cada colega estava fazendo.
Aqui nós temos algumas imagens, né? Nós temos a euforia por parte de um aluno, aqui o outro bem pensativo, né? Pensando na situação. Aqui aquela raiva que na hora que você tem que trocar um monte de cartas, aí tem a expressão do outro aqui atrás com máscara. O outro que precisava se movimentar o tempo todo, né? Para expressar aquilo, aquela emoção de cada partida. Então, a percepção que tivemos dessas emoções, né, podemos relacionar com a atuação do sistema nervoso autônomo. As diferentes emoções são constituídas dentro do contexto fisiológico por meio dos neurotransmissores, os excitatórios e os inibitórios, que esse sistema, quando ativado, vai então gerar diferentes estados emocionais que, como nós falamos no começo da nossa apresentação, podem ser positivos ou negativos. E, como considerações finais, nós ressaltamos, destacamos que o lúdico ele é de fundamental importância para o desenvolvimento físico e mental da criança, auxilia nessa construção do conhecimento, auxilia nessa socialização, né? Que, como a gente sabe, também outro teórico que dá aporte para esse contexto todo é o Vallon, que traz a tríade cognitivo, afetivo e motor para o processo do lúdico, né? Então, a gente vai perceber que essa aprendizagem vai se tornando ainda mais significativa pelo prazer, pelo interesse. Por mais que gere conflitos, tem o desenvolvimento de um raciocínio e a busca de soluções por esse aluno e, consequentemente, ele também está desenvolvendo o seu processo de autonomia. É isso. Obrigada.